Então, boa noite, pessoal. A gente está aqui para mais uma edição do A Vida Após o EQA. E hoje a nossa convidada é Eliette Fernanda Testoni, que ela se formou em, agora não lembro, 2018. 2018 e ela tem, empreendedora, no caso, tem uma empresa chamada Tuono, que é de desenvolvimento pessoal, certo, Eliette? Exatamente, já vou falar um pouquinho melhor. Desde ela vai nos contar agora um pouquinho sobre a trajetória dela no EQA e na vida profissional, para inspirar vocês mais um pouquinho. Então, Eliette, está contigo. Pode fazer a apresentação. Fechou. Oi, gente, tudo bem? Ô, Cami, primeiro eu quero aproveitar e agradecer o convite de vocês. É muito legal estar aqui, principalmente porque eu acho que quando a gente estava na faculdade, quando a gente vem para o mercado de trabalho, a gente até botei no slide final ali o que eu gostaria que tivessem me avisado antes. A gente não teve esses momentos, assim, pelo menos na minha época ali, né, 12/2, que eu entrei 5 anos para trás para frente, muitos momentos de informação profissional. E hoje vocês estão conseguindo fornecer isso para os alunos, e eu acho que pode ser transformador, assim. E eu sei que já passaram várias pessoas por aqui, né? Então, eu até trouxe alguma coisa de atuação para o pessoal entender onde dá para atuar sendo engenheiro químico. Hoje eu estou mais na área do empreendedorismo, mas eu passei pela área corporativa também. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho o que eu fiz na área corporativa até eu chegar no empreendedorismo, para vocês entenderem por onde dá para se passar. Mas eu queria trazer principalmente o que meu trabalho hoje pode ajudar, porque hoje o meu trabalho é com identidade profissional, né? E basicamente, eu vou falar um pouquinho para frente da Tono. Hoje o nosso trabalho é receber pessoas que já estão há algum tempo no mercado de trabalho, estão passando por uma crise de identidade profissional aí, querem fazer uma transição de carreira, tem que passar por um processo de autoconhecimento de novo, precisam refazer um projeto de carreira, que é como se estivessem já muito lá na frente, tem que voltar alguns passos para fazer tomar decisões de forma mais consciente. Então, quando a gente atende esse tipo de público, a gente começa a entender e mapear coisas que, se tivessem sido faladas para a gente há um tempo atrás, seria muito legal e a gente não teria que passar por algumas coisas, né? Então, esse estudo quase que clínico que a gente tem aqui na Tuono é o que eu vou tentar dar um foco maior para vocês, porque eu sei que de atuação vocês já ouviram muitas coisas, vocês já sabem que o engenheiro é uma peça coringa no mercado de trabalho, então muitas portas abertas mesmo na frente de outros cursos de graduação. Então, a gente vai falar de tudo isso um pouquinho, tá? Aí, deixa eu começar me apresentando oficialmente para vocês. Então, meu nome é Eliette Fernanda Testoni, né? Eu sou graduada em Engenharia Química, apesar de aí no EQA ser todo mundo muito junto, né? Eu sou de EQ. Eu entrei em 2012, sou 12/2, e me formei em 2018, 1. Acabei atrasando aí um pouquinho a graduação, principalmente, eu até trouxe aqui que eu fiz um intercâmbio, e eu prezei por fazer algumas matérias diferentes lá fora também, então eu joguei um semestre aí e pouquinho a minha formatura para frente. E hoje, até a Cami falou assim, nossa, Eliette, como é que eu te apresento? E é difícil para mim também, porque quando você está no corporativo, no ambiente corporativo, é fácil apresentar, né? Você tem lá seu cargo, e quando você está empreendendo, meio que você é tudo, né? Você é CEO, você é financeiro, você é marketing, RH. Então, eu sou fundadora da Tuono, que é uma empresa, na verdade, que oferece vários produtos de gestão de carreira e empregabilidade. E por mais que seja uma área de trabalho que pareça ser muito diferente, assim, o EQA e a minha vivência no EQA acabaram ajudando muito na trajetória que eu trilhei e as decisões que eu fui tendo para chegar até ter essa empresa hoje, né? E aí, gente, eu trouxe um pouquinho da minha trajetória profissional, primeiro depois da graduação, e depois eu vou meio que voltar uns passos, porque eu vou falar da minha trajetória profissional depois, mas eu já vou tentar citar o que cada coisa que eu fiz dentro da graduação acabou me ajudando nessa minha trajetória profissional fora. E eu não vou falar de tudo que eu fiz, não, tá, gente? Quando a Cami me convidou, quando a Cami e a Amanda me convidaram, eu fiquei pensando muito em, poxa, o que eu queria realmente que tivessem me falado, porque a gente sabe que quando você entra no mercado de trabalho, você tem conquistas legais e às vezes você consegue cargos legais, e muitas vezes muitas pessoas têm oportunidade de vir aqui e falar muitas coisas legais que vocês querem ouvir, um cargo bem alto, uma coisa bem legal. E eu vou tentar me prender, é claro, vou falar das coisas legais que eu fiz no mercado de trabalho, mas eu vou tentar trazer o que realmente eu considero como se fossem os meus top 3. Então, eu não vou falar de exatamente tudo que eu fiz, eu vou realmente falar para vocês o que eu acho que mais agregou para mim como profissional na minha trajetória, né? Claro que a gente sabe e respeita que a trajetória de cada um é muito individual dentro da graduação e fora dela também.
Mas falando um pouquinho da minha trajetória profissional, então, assim que eu saí do EQA, na verdade foi época de estágio, eu fiz um estágio em gestão de projetos na Duas Rodas Industriais. Não sei se vocês conhecem a Duas Rodas, é uma empresa de aromatizantes, flavorizantes, cheiros, gostos, tudo que vocês podem imaginar. E eu entrei para o time de inovação e gestão de projetos. Foi um estágio muito rápido, mas valeu muito para mim, porque eu aprendi muito de gestão de projetos, que me ajudou muito depois na outra função que eu entrei. Mas eu acabei ficando lá menos de 3 meses, porque eu entrei no estágio nas Duas Rodas e logo depois eu já tive uma oportunidade de ser efetivada dentro da Ambev. Então, esse foi a minha segunda experiência profissional. Eu trabalhei em gente e gestão dentro da Ambev. Entrei como analista júnior, acabei saindo como analista sênior, e no final da minha trajetória ali na Ambev, foi quando eu acabei decidindo empreender, foi o momento que eu acabei passando ali no programa de sucessores, que é um programa de liderança para virar gerente da companhia. E aí a gente vai para aquelas escolhas assim, né? De agora tem que escolher empreender ou seguir a carreira corporativa que estava dando certo ali. Eu acabei optando por empreender. Eu também, depois, como eu falei para vocês, eu criei a Tono. E, por último, hoje, além da Tono, é claro que parece que não interessa muito aqui, mas também é muito importante, eu também sou sócia de um e-commerce de vinhos importados. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho para frente sobre uma filosofia muito forte que eu tenho para mim, para todos os clientes, e baseada em estudo mesmo, que um plano A, ele deixa a gente muito forte, mas um plano B deixa a gente livre, né? A gente está num mercado de trabalho que a gente nunca sabe o dia de amanhã, o que esse mercado pode proporcionar para a gente de bom ou de ruim. Então, você não sabe quando você vai ter um chefe tóxico que vai te obrigar a pedir demissão, você não sabe quem você vai encontrar no caminho, se a sua empresa vai ter um corte de gastos. Eu estou empreendendo, a gente tem que contar aí com a economia, com o governo, tem que fazer gestão de várias coisas. Então, algo que a gente percebe em atendimento aos clientes, e talvez o primeiro grande recado que eu deixei para vocês, é esse, que um plano A, ele deixa a gente forte, o B deixa livre. É claro que você não vai dedicar o seu tempo 50%. Você vai dedicar 80% da sua dedicação no seu projeto A, mas você vai ter a sua liberdade de escolha, de decisão, caso aconteça alguma coisa imprevisível na sua vida, você já ter um plano B encaminhado e se desenvolver para tocar esse plano B é muito importante. A gente vem numa realidade de clientes que chegam em momento, procuram a gente aqui na Tono para mentorias de mapeamento de identidade profissional, que estão presos naquela situação. São pessoas que se aprofundaram demais numa área, ficaram muito boas naquela área, que é muito bom, chegariam aqui para vocês e falaram, comecei gerente disso, e depois fiquei especialista, hoje sou gerente nacional. Parece algo muito legal, mas acaba se tornando um aprisionamento muito grande para a pessoa, porque falta liberdade para ela de fazer uma transição de carreira, sendo que ela se aprofundou muito no assunto. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa importância de ter um plano B sempre na carreira de vocês e de começar a exercitar isso na graduação também. E aí, gente, falando um pouquinho de estudos, né? É claro, sou graduada aí na UFSC, mas eu tenho certificação em Business and Executive Coach também pelo IBC, o Instituto Brasileiro de Coach. Também sou certificada em análise comportamental e avaliação 360 por lá. E estou em andamento em um MBA de gestão empresarial também, para ajudar nessa parte de empreendedorismo que a gente precisa bastante, né? E aí, gente, como eu falei para vocês, eu tenho uma responsabilidade grande aqui de não ficar enchendo linguiça e trazer o que, assim, eu acredito de verdade no que mais contribuiu na minha trajetória profissional, primeiro falando depois da graduação. Eu selecionei 2 experiências para trazer para vocês e tentar mostrar um pouquinho o quanto elas me agregaram, desde o quanto que eu fiz na graduação agregou para refletir na minha trajetória profissional. Então, com certeza, eu trouxe 2 trajetórias, uma de corporativo e uma de empreendedorismo, porque eu acho que o diferente da minha carreira é que eu fui de uma ponta a outra, e eram pontas extremamente longes uma da outra, né? O corporativo, geralmente a gente quer outras coisas para quem vai para o mundo do empreendedorismo. E dentro de gente de gestão na Ambev, até para vocês entenderem um pouquinho como o engenheiro pode atuar, a gente trabalhava vários pilares dentro de gente de gestão, tanto em nível de CDD, que eu trabalhava no CDD de Blumenau, mas eu era responsável por todos os CDDs de Santa Catarina. Então, a gente tinha o CDD de Blumenau, a gente tinha o CDD de Balneário, a gente tinha o CDD de Florianópolis. Hoje existe o CDD em Joinville também, na regional, mas na minha época não tinha, era bem recente quando eu saí, Joinville entrou depois. Então, dentro desses centros de distribuição, o que a gente cuidava como pilar lá dentro? A gente cuidava de toda a parte de estrutura organizacional, ou seja, estrutura de cargos e subordinações,
se está tudo funcionando, quem está subordinado a quem, programas de liderança, a gestão de orçamento da área. Então, a gente tem um desdobramento do corporativo, a gente precisa fazer essa gestão para que todo mundo cumpra o budget dentro da área, dentro do CDD também. A gente fazia a gestão de remuneração fixa e variável, então tudo que vocês podem imaginar de folha de pagamento, bônus, sistema de pagamento de vendas também. Cuidávamos de relacionamentos com universidades. Então, Cami, eu imagino que deva ir muita gente da Ambev aí procurar vocês para fazer programa de estágio, fazer propaganda. Então, eu era essa pessoa que estava junto com a universidade, fazendo a comunicação, indo até a universidade para vocês conhecerem também melhor a companhia. A gestão de programa de estágio, que é bem parecido com esse relacionamento com a universidade, recrutamento interno e externo. Então, aí nasceu a minha grande paixão por recrutamento e seleção, que é um dos produtos mais fortes que a Atuono tem hoje, né? Processo de integração e onboarding, gestão de passivo trabalhista e controle de jornada, que é um pouco mais técnico, engajamento e comunicação interna. E aí, gente, todas essas partes de engajamento e comunicação foram coisas que, assim, com certeza as entidades que eu passei dentro do EQA acabaram me agregando, assim. Teve eu já vou trazer onde é que eu passei do EQA, mas uma das minhas primeiras experiências aí dentro foi a CONAC, né? Eu fui assessora de RH dentro da CONAC. E com toda a certeza do mundo, eu fui assessora de RH da CONAC e fiquei 4 anos na Atlética. Até a minha época não tinha ninguém que tinha ficado 4 anos na Atlética. Eu era recordista. Não sei se tem alguém hoje aí que está batendo. Mas eu lembro como se fosse ontem da minha entrevista de emprego, que com certeza eu passei por uma experiência que eu tive na CONAC. A gente fez um evento muito grande na época que eu trabalhava na CONAC, que se chamava RH Day. E eu expliquei minhas experiências na Atlética, que assim, na Atlética eu fui tudo, assim, eu era uma pessoa muito de networking, de fazer laços e tanto que a lista que eu passei para a Mandinha aí, eu tô, sei lá, 5 anos fora da faculdade e contando, e eu ainda tenho um laço muito forte com as pessoas e muito graça à Atlética e às entidades que eu passei. Então, tudo que eu aprendi de comunicação interna, de garantir engajamento, de equipe, liderança, uma introdução foi muito forte dentro das entidades. Então, continuando aqui o que dá para exercer, que eu exercia dentro da Ambev, né? Retenção e turnover, né? Por que as pessoas saem, plano de ação, como é que elas ficam, por que elas ficam, alguns estudos estatísticos também, tratamento de dados, treinamento e desenvolvimento, gestão de talentos e carreira, gestão de reuniões, KPIs e gestão de forma geral, né? E aí, gente, a gestão em si, assim, eu sempre gosto de enfatizar que eu sei que a INEQA tem entidades diferentes, por exemplo, a CONAC parece que é uma coisa muito diferente da Atlética, e como eu falei para vocês, cada pessoa tem o seu caminho, assim, escolhe o que quer fazer, mas o que eu aconselho de coração é você fazer um pouco de tudo, assim, de você ir desde da iniciação corporativa na CONAC, que vai te ensinar noções de Excel, vai te ensinar noções de padronização, enfim, tudo que o corporativo vai te exigir, um pouco de Power BI, não sei se hoje vocês veem isso também, até você participar de uma Atlética que, por mais inofensiva que pareça de aprendizado para corporativo, te ensina a dar pulo, assim. Na Atlética você aprende a fazer muito mais com muito menos, com quase nada de grana, você faz um baita de um evento, e isso é muito valorizado no ambiente corporativo. Assim, a gente acha que não, e a gente tem a impressão que quando você entra no ambiente corporativo, sei lá, a gente acha que tudo acontece por mágica. A gente vê as coisas bonitas acontecendo no comercial e a gente pensa, nossa, deve existir uma mecânica muito maravilhosa, porque essa empresa é muito foda, tal. E aí, quando você entra na empresa, você entende que são só pessoas que sabem dar os pulos dela para fazer o negócio acontecer com pouco orçamento, com pouca gente, com pouco recurso. E isso você aprende na faculdade fazendo um evento com R$10 por pessoa para 500 universitários, entendeu? Então, esses aprendizados sutis, assim, acabam aparecendo demais no mercado de trabalho. E como eu estava falando para vocês, na minha entrevista eu com certeza passei contando um pouco desse evento de RH Day que eu fiz dentro da CONAC e explicando todos os cargos que eu passei na Atlética, assim, porque eu lembro que a minha antiga gerente, ela me perguntou, tá, o que você fazia na Atlética? Eu falei, cara, eu fui tudo. Eu fui assessora de recursos humanos, eu fui uma época assessora de handebol, eu fui assessora de marketing, no final era diretora financeira, e eu passei para a organização da Pecado e fui diretora de financeira, e a gente teve que lidar com um patrimônio de R$50 mil na mochilinha e fazendo a festa acontecer, assim. E aí eu lembro que ela se impressionou muito com a versatilidade, sabe, das experiências da faculdade.
E isso, com certeza, foi o que me ajudou a garantir meu emprego. E isso, e o networking que a faculdade traz, porque se não fosse network, eu não teria sido indicada para fazer entrevista para essa vaga. Então, era uma pessoa da minha sala que estava lá, que me conhecia, que eu ajudava sempre que necessário, sempre fui de ajudar todas as pessoas e lembrou de mim. E tenho certeza que tanto tempo depois lembraria de mim até hoje. Então, isso também vem muito da faculdade. Não sei como é que vocês são com os grupos da faculdade de vocês. Eu sou 12 2, a gente tem um grupo até hoje, nós todos somos muito próximos. E se a gente precisasse ajudar, a gente tem um networking muito fácil com todas as áreas de atuação dentro de engenharia química que vocês possam ajudar, imaginar, sabe? Então, tem gente que está na Itália, lá na planta de Milan da Solvay, tem gente que está na L'Oréal de Paris, tem gente que resolveu empreender, tem gente que resolveu fazer coisas totalmente diferentes da engenharia química. E quando a gente precisa de qualquer coisa, tá todo mundo lá para se ajudar. Isso é uma coisa muito forte da universidade pública, assim, a gente não vê muito na universidade privada. Eu sei porque eu tô dentro da universidade privada também e na pública, eu sei a diferença das duas e é uma coisa que dá para aproveitar muito também. E aí a gente teve várias conquistas legais aqui, coisas que eu me orgulho muito, mas para não me delongar, eu vou passar para a próxima experiência, que é a experiência de empreender, explicar um pouquinho para vocês como é que eu fui de uma ponta a outra de atuação profissional, né? O que acontece, gente? Quando eu sempre fui muito louca por pessoas, né? Sempre conversando com pessoas. E quando eu cheguei na Ambev, eu me fascinei por aquele pilar que eu expliquei para vocês de gestão de talentos e carreira. Gostava muito de fazer recrutamento e seleção, entender comportamento de quem estava entrando, quem estava saindo. E aí fiz essa especialização de coaching. E eu que já conversava meio que todo mundo, era agente de gestão, né, RH, tinha que conversar. Comecei a conversar mais com as pessoas mesmo, o que elas estavam achando de mercado de trabalho. E eu lembro que era muito perto da pandemia e eu tinha uma curiosidade muito interessante, muito grande, de entender qual que era a diferença do comportamento de quem estava entrando no mercado de trabalho e se existia alguma semelhança da forma de pensar em carreira de quem já estava ali 15, 20 anos. Eu sempre fui uma pessoa que me relacionei muito bem com as lideranças também, então eu era amiga de estagiário, me relacionava bem com gerentes. Eu comecei a perguntar as mesmas coisas para esse pessoal, né? E quais foram as perguntas que eu comecei a fazer? Assim, o pessoal falava, gente, por que você entrou aqui? Né? Você está gostando? O que você está buscando na sua carreira, né? E aí, a gente acha muito natural um estagiário chegar para a gente e falar, cara, é muito natural, porque comigo foi assim também. Você não faz a menor ideia como é que você caiu ali. Foi uma oportunidade que apareceu no seu colo, assim, sabe? Que se lasque se é gestão de projetos, se é RH, ou você só quer entrar no estágio. É mais ou menos assim que você entra. Então, era natural o pessoal do estágio, os analistas juniores, entrarem um pouco perdidos, assim. Só que eu acompanhava esse pessoal. Acompanhava 1 ano, 2 anos, 3 anos. E eu ia fazendo as mesmas perguntas, né? E assim, o pessoal continuava se sentindo perdido, saía, procurava outra oportunidade, enfim, estava se sentindo perdido. Até aí, ok. Só que eu comecei a ter essas conversas com gerentes que estavam há 10, 12, 15 anos de companhia. E aí, eu comecei a ficar muito abismada, porque eles me respondiam as mesmas coisas. Eles não sabiam dizer o que fazia eles ficarem ali naquele cargo, o que eles queriam para a vida deles, o que eles queriam de próximo passo. Simplesmente eles foram indo pelo fluxo, estavam ali, foram crescendo ali, foi ganhando um salário maior ali. E aí, essas pessoas, gente, com esse tempo, muitos, né, não é uma regra, acabavam ficando muito frustrados, assim. Porque, como eu falei para vocês, quando você acaba se especializando numa área e você tem 10 anos de bagagem numa área, você meio que perde o direito de querer fazer uma transição de carreira, porque você não vai querer ganhar menos, você não vai querer começar de novo, você tem boleto para pagar, você tem família para criar, filho para criar, enfim. E tudo se torna muito difícil. E aí eu comecei a me perguntar, cara, o que faz cada pessoa querer uma coisa diferente? O que esse pessoal tá tão perdido? E aí eu comecei a me perguntar assim, o que será que faz a identidade profissional de uma pessoa para fazer ela querer exatamente o que ela quer, fazer ela não gostar exatamente do que ela não gosta? E aí foi que, pela primeira vez na vida, Cami, me desculpe, que o PIBIC me ajudou, assim, a iniciação científica. Porque eu fiz iniciação científica e acabei descobrindo que não era o que eu queria para mim. Mas eu aprendi a pesquisar artigo. E aí eu pensei, cara, eu vou estudar sobre identidade profissional e ver o que faz uma pessoa ter a identidade profissional que ela tem. E aí, gente, não tinha nada sobre identidade profissional no Brasil, assim, nada, absolutamente nada. E aí eu comecei a pesquisar em outros países, achei um pouco de literatura e fiquei lendo 1 ano sobre identidade profissional e comecei
com algumas metodologias acadêmicas que eu aprendi nos PIBICs, a fazer as coincidências, ligar os pontos e entender que existia meio que alguns traços universais de coisas que formavam a identidade profissional das pessoas. E até aí eu não tinha ideia nenhuma de fazer um negócio, uma empresa com isso. Meu sonho, gente, era como da maioria de vocês. Eu queria crescer na Ambev, virar gerente. Já tinha passado no programa lá de sucessores, estava esperando para ser alocado. Só que aí, e a minha ideia era uma só, fazer uma ONG. Só isso que eu queria. Porque o que eu pensava, né? Eu pensava, cara, eu sou de universidade pública, a gente que está na universidade pública não é regra, mas a maioria de vocês tem um privilégio muito grande de poder estar tranquilo fazendo uma graduação, não ter que trabalhar junto. E todo mundo que chega no mercado de trabalho está se sentindo perdido assim. Imagina o cara que mal e mal consegue terminar o ensino médio, né? E tem que ir lá ajudar em casa. Como é que esse cara vai pensar em identidade profissional? Quão perdido esse cara vai se sentir na vida? Então, o que eu pensei? Cara, eu vou pegar o conhecimento que eu tenho aqui num corporativo grande, vou falar sobre identidade profissional para jovens dentro de escolas, para ajudar eles a terem mais oportunidade por clareza de identidade profissional mesmo, e não por conhecimento, porque eu sei que nisso eles já saem perdendo, né? Então, a ideia era fazer uma ONG. Só que aí eu fui estudando, falando com alguns amigos profissionais, gerentes, e aí o pessoal começou a me falar, Eliette, tu precisa fazer mais do que fazer ONG, porque tá todo mundo precisando disso. E o pessoal começou a me procurar e queria saber mais e tal. Fiz uma mentoria de mapeamento de identidade profissional, até que, enfim, tempo passou, acabou virando uma ideia muito grande e hoje a Tono faz isso, basicamente. Ela pegou esse conhecimento de identidade profissional, transformou em uma mentoria de mapeamento de identidade profissional. Então, a gente mapeia a identidade profissional de vários profissionais, atendi gerentes da Ambev, pessoas no mercado financeiro, pessoas recém entrando no mercado de trabalho. E aí, com essa identidade montada, digamos assim, a gente olha lá de fora, a gente consegue fazer um projeto de carreira consciente para a pessoa, intencional para a identidade profissional dela. E aí, a Tono começou assim, e depois a gente começou a criar outros produtos. Então, hoje a gente vai, como eu falei para vocês, no Brasil não se fala de identidade profissional, a gente vai nas empresas e universidades falar sobre identidade profissional, porque ninguém sabe o que é isso. E hoje o segundo produto mais forte nosso é recrutamento e seleção. Porque o que a gente começou a perceber? Que da mesma forma que uma pessoa tem identidade, uma empresa, todo grupo tem uma identidade. Então, a gente conseguiu fazer uma metodologia de mapear a identidade profissional de uma empresa e mapear do candidato, e a gente consegue fazer um score qual tem a maior nota de match entre identidades, empresa, candidato, e a gente tem um produto de recrutamento e seleção para isso. Então, hoje a Tono faz isso. Então, de forma resumida, a gente faz esse programa de mapeamento, recrutamento e seleção, mentorias, treinamentos, e a ideia da ONG, ela está viva. Então, hoje, tudo que a Tono recebe, 5% do nosso faturamento vai para projetos sociais. Então, a gente vai para a escola pública, a gente vai falar com jovens, falar o que é identidade profissional, a gente sorteia para ganhar alguma coisa. Então, a ideia de começar com a ONG vive e a gente quer crescer mais, cada vez mais isso também. E aí, isso, gente, é a minha trajetória profissional, e eu só queria dizer para vocês o quanto as experiências no EQA me ajudaram para cada coisinha dessas. Por mais que seja sutil, como eu falei para vocês, o PIBIC, que na época de faculdade eu achava que não gostava, que não ia me ajudar, me ajuda até hoje, sabe? Eu tenho acesso remoto da UFSC até hoje, porque para aluno, graças a Deus, é vitalício. E eu tenho que a cada 3 meses dar uma olhada se saiu algum artigo novo de identidade profissional. Quero seguir uma carreira acadêmica? Não quero. Mas hoje, no mercado de trabalho, a gente começa a entender que tem muito mais gente que fala que sabe do que faz de fato. Então, fazer um trabalho pautado em ciência é muito importante quando você é empreendedor, porque você traz verdade. Então, hoje em dia tem muitas pessoas criando métodos e metodologias, né? Lançamento no digital, parece que elas sonham com uma coisa, acordam e falam, pari uma metodologia que vou ensinar todo mundo. E não é assim, sabe? A gente tem que ter uma certa responsabilidade lidando com o empreendedorismo. Então, todas essas bagagens que eu comecei para conseguir minha vaga no corporativo foi na CONAC. Tive a minha primeira experiência com Excel na CONAC. Tive minha primeira experiência fazendo evento na CONAC, com padronização. E tudo isso foi muito importante. E aí eu falei para vocês um pouco da minha trajetória depois, né? Só que aí eu trouxe também um pouquinho de tudo que eu fiz dentro da faculdade, que eu falei para vocês algumas coisas, mas assim, se tem uma pessoa que talvez fez tudo quase, só não fiz CA, gente, porque eu fiquei muito tempo na Atlética. Mas eu passei pela CONAC, fui assessora de RH, passei na Teca, como eu falei, os vários cargos que eu passei para vocês, foram 4 anos na Teca. Fui bolsista CAPES no LTBR com a Cami, foi onde a gente se conheceu.
Fiz organização da SAECA também, fui assessora de infraestrutura, participei dos programas Ciências Sem Fronteiras, estudei em outra universidade, e foi muito importante para mim. No próximo slide eu vou trazer para vocês o que disso tudo aqui eu considero que mais me agregou como profissional. Ciências Sem Fronteiras é um deles, com certeza. Fui estagiária também lá na Sapienza, Universidade de Roma, com produção de cosméticos de espirulina. Então, assim, coisas que... Cara, hoje eu não trabalho com cosmético, muito menos com espirulina, só que hoje aquela experiência me ajudou muito, assim, muito, a descobrir outras culturas, descobrir outras formas de trabalhar, ver como é que o povo italiano enxerga o trabalho, a competitividade dentro do mercado de trabalho lá entre eles, é uma coisa muito diferente da nossa, que agregou para mim que trabalho com o mercado de trabalho e empregabilidade hoje. Então, também organizei a Pecado, fiquei 2 anos, não sei como é que tá a Pecado hoje, se existe, eu acho que existe, porque eu ainda sigo aí o pessoal, só que na nossa época também foi super desafiador, porque foi o ano que a gente tirou a Pecado da agência, não sei se hoje ainda é agência, mas foi a época que a gente tirou e teve que bancar a festa sozinho, assim, foi loucura mesmo. Fiz Bolsa PIBIC também no final da faculdade, no Departamento de Engenharia e Gestão do Conhecimento, e aí, como eu falei para vocês, nesse departamento, que é o EGC, inclusive é uma matéria opcional que eu indico demais, eu acho que é o professor Gregório Varvax que dá, é uma opcional para o EQA, ensina muito sobre o mundo corporativo, assim. Eu aprendi muito sobre fluxos de organização dentro das corporações, e foi uma matéria que me ajudou muito na prática de comunicação interna e engagement, e me ajuda até hoje também. Participei também da organização do pré-vestibular do Einstein, não sei se vocês conhecem, é um pré-vestibular social, como vocês podem perceber, eu tenho uma veia social grande, então estava lá metida no Einstein também. E no final também fiz parte da comissão de formatura dos 18 da nossa formatura, porque ninguém queria organizar, e a Eliette sempre era a pessoa que daí fazia o rolê do pessoal quando ninguém queria botar a mão. Então, isso que eu me estressava um pouco na época, acabou rendendo bons frutos, bons amigos, e esses laços que eu comentei com vocês até hoje. E aí, gente, separei aqui para vocês, como eu falei, que eu estou tentando agir assim com um senso de responsabilidade muito grande, o que eu achei que mais valeu para mim dessas experiências dentro da universidade. Lembrando que, pelo amor de Deus, cada caminhada é única, né? Cada trajetória é única, mas para mim, Eliette, para a carreira que eu tenho hoje, foi o que mais me ajudou. Como eu falei para vocês, gente, CONAC, assim, sem palavras, eu sei que existem pessoas que entram na CONAC e se aprofundam, assim. Eu hoje, sendo mentora de carreira, posso arriscar a falar que eu acho que faculdade não é um lugar para você se aprofundar em nada, para você ser raso em tudo mesmo. É melhor você ser raso em várias coisas do que, quem sabe, se aprofundar. Inclusive, se você quiser estar na CONAC, entrar como assessor e para gerente e depois virar diretor, é maravilhoso, mas não deixe de fazer outras coisas também, sabe? Não fique só na CONAC. Então, vai fazer festa também, pega um laboratório também, deixa o negócio mais plural. Então, a faculdade a CONAC me ensinou muito sobre vendas também. Eu trouxe um slide para vocês que, cara, no mercado de trabalho, saber se vender é muito importante. Então, se você é uma pessoa tímida, assim, não tem problema ser tímido, mas você precisa saber se vender por algum canal. A gente hoje atende pessoas tímidas que, beleza, se não consegue se vender muito bem ali no tete-a-tete com alguém, você precisa saber se vender no LinkedIn, você precisa falar o trabalho que você está fazendo, porque não tem segredo, gente. Não há IA alto que sustente se você é tímido e não sabe mostrar seu trabalho. Todo mundo vai passar na sua frente, porque quem é visto é lembrado. É isso no mercado de trabalho. Gostaria de dizer outra coisa para vocês, mas é isso. Então, noções de vendas a CONAC me deu, esses eventos que eu falei para vocês, e um espírito de equipe que a CONAC traz muito, assim, não sei se hoje é forte como era, mas a CONAC tem um espírito de equipe de família que, se você não levar para o mercado de trabalho, ele se torna muito pesado, e aí você acaba sendo um agente muito de união do seu time. Como eu falei para vocês, eu sou suspeita, a Atlética me ensinou muito sobre network. Então, como eu falei para vocês, a CONAC foi muito base empresarial, técnico e coisas que você vai encontrar no corporativo. Então, é base para tudo. A Atlética foi toda essa questão de networking que eu falei para vocês e de empreendedorismo. E aí vocês devem se perguntar assim, nossa, Eliette, mas empreendedorismo é total CONAC. Na minha opinião, a CONAC ensina muito mais de base empresarial do que empreendedorismo, porque empreendedorismo, hoje que eu sou empreendedora, eu sei, como eu falei para vocês, que é muito fazer mais com menos. Então, a CONAC, querendo ou não, a gente tem uma padronização, uma forma que os processos são feitos,
e a tech é aquela loucura, assim, que você não sabe os recursos que você tem e você vai ter que dar um jeito de fazer alguma coisa sem recurso. E isso é empreender, basicamente, no início, sabe? Então, me ensinou muito sobre empreendedorismo. E, por último, o Ciências Sem Fronteiras, que se eu tivesse uma palavra para falar sobre o Ciências Sem Fronteiras, foi amadurecimento, assim. Eu não sei o que vocês ouvem falar do Ciências Sem Fronteiras, acho que hoje é um programa que já faz muito tempo e sei que tiveram pessoas que aproveitaram esse programa de forma diferente, muitas pessoas que não aproveitaram de uma forma legal, mas foi um programa que, para mim, foi muito enriquecedor. Eu aproveitei, eu fiz matérias diferentes, todas as operações que vocês têm aqui, eu validei todas, eu fiz operação lá na Itália, então eu aprendi de fato como os processos eram feitos lá. Fiz um estágio, é claro, gente, eu viajei bastante, sim, mas o que é o legal do Ciências Sem Fronteiras para mim, e vocês podem ver que não tem nem foto de viagem aqui, porque eu queria mostrar para vocês a fase obscura também de um programa de intercâmbio, que é você se virar sozinho, tá em outro país, sem ninguém que você gosta por perto, sem o apoio de ninguém. Então, dentro da graduação, eu imagino que cada pessoa tem uma virada de chave para o amadurecimento. Para algumas pessoas, é um estágio que fez nas férias, para alguma pessoa é uma situação, um trabalho que fez. E para mim, a minha virada de chave de amadurecimento foi o Ciências Sem Fronteiras, porque foi um período que foi engrandecedor, não foi fácil, passei por muito perrengue de me sentir sozinha, só que foi muito importante para minha independência e para o meu amadurecimento emocional. Então, e a gente precisa estar maduro emocionalmente para estar dentro de uma corporação, para empreender. E isso eu tenho certeza que foi o intercâmbio que me trouxe. Então, eu indico muito quem tiver a oportunidade de fazer o intercâmbio também. E aí, por fim, gente, agora eu vou falar, para finalizar, assim, as coisas que eu falei para vocês, resumindo, que eu gostaria que tivessem me falado, né? Esse é o slide que eu trouxe para vocês, que talvez ninguém tenha falado até aqui, porque é um slide muito relacionado com o que eu trabalho, que o meu trabalho proporciona. Porque muitas pessoas falam para a gente assim, devem ter chegado para vocês e falado assim, gente, porque o diploma é só 1%, tem muita coisa além do diploma, né, que vocês precisam aprender e tal. Só que ninguém fala o que existe além do diploma, tá? O que é esse além do diploma? E aí o meu trabalho pode ajudar a proporcionar isso para vocês. Então, quando a gente fala de realização profissional, quais são os grandes pilares que nos ajudam na realização profissional? Ali, laranjinha, está o conhecimento, que é muito importante, que é o que a graduação traz para a gente, e que geralmente é o que a gente foca ali por 5 anos, é o que a gente está aprendendo dentro de sala de aula. Mas existem outras coisas que não é dentro da sala de aula que a gente aprende, e muitas vezes a gente não aproveita a faculdade para focar nesses outros pilares também, que vão fazer falta lá na frente, e esses pilares fazem com que eu tenha clientes hoje, né? Mas eu não quero que vocês sejam meus clientes no futuro, não quero que vocês tenham uma crise de identidade profissional. Então, se vocês puderem, na faculdade, façam acontecer nesses pilares também. Primeiro, autoconhecimento, gente, vocês estão numa fase de fazer terreno para autoconhecimento. Por isso que eu digo para vocês que vocês não têm a obrigação de se aprofundar muito em nada. O negócio da faculdade é tentar e errar. Testar as coisas, ver se gosta, ver se não gosta, e trocar, e tentar outras coisas, tentar tudo que vier pela frente, porque é isso que dá terreno para o autoconhecimento de vocês. Entender quais habilidades que vocês têm. Aqui eu estou falando de identidade profissional mesmo, que é o que a gente faz no nosso processo, mas entender as habilidades, os grupos que vocês estão passando, qual que é o padrão de relacionamento que vocês têm, que vocês vão levar para o mundo corporativo também, como é que vocês se sentem reconhecidos, o que é o sucesso profissional para vocês. Hoje está cada vez mais claro que são parâmetros muito diversos, tem gente que sucesso profissional é o reconhecimento financeiro, hoje tem muita gente que já fala de liberdade geográfica, era uma coisa que a gente não ouvia muito falar. Então, cada vez que falarem sucesso para vocês, gente, se eu falasse para vocês cada tipo de cliente, o que a gente define sucesso, são coisas muito diferentes. E vocês estão em tempo de descobrir agora o que é sucesso, para vocês buscarem isso no mercado de trabalho e não irem no efeito manada, né? Porque se as pessoas falam que sucesso é dinheiro, vai todo mundo atrás de dinheiro e é isso que vai trazer frustração lá na frente. Outro pilar muito importante, e aí, Cami, muito legal que você está trazendo isso aqui agora, é a informação profissional. Isso eu não tive na faculdade, informação profissional. Informação profissional, gente, não é só aqui falar o que o engenheiro faz. Informação profissional é varrer o mercado de trabalho e compreender um pouco ele. Então, se vocês tiverem oportunidade, agora que vocês têm tempo, conheçam agora
os tipos de impostos que vocês vão ter que pagar, o que é uma gestão de negócio. Como eu falei para vocês, mesmo os que querem trilhar a carreira corporativa, considerem saber como funciona o mundo do empreendedorismo, porque você não sabe se você vai ter um burnout, vai ter que empreender, se você vai ter um chefe tóxico, vai ter que empreender. Então, como é que se faz um modelo de negócio? O que se paga de imposto para ser empreendedor? No mundo corporativo, o que é um EBITDA? Como é que funciona o mercado de ações? Como é que uma empresa ganha dinheiro? Como é que ela tem que pagar os acionistas? Então, isso tudo, gente, é informação profissional que a gente deveria aprender na escola já. Então, vocês já estão na faculdade, provavelmente já não aprenderam na escola. Então, ainda vocês têm esse tempinho para ter esse tipo de informação profissional. E, por último, não menos importante, que é muito importante para gestão de carreira, é a execução e gestão intencional de carreira. O que acontece? O que é a dor de todo mundo que chega até na gente hoje? As pessoas estão fazendo escolhas no piloto automático, ou pelo que a sociedade diz que é para fazer, ou que a gente aprende na graduação. Por exemplo, assim, nada contra, eu sou o da Ambev, mas às vezes a gente está indo aqui, todo mundo só tem um sonho, trabalhar na Ambev ou nas outras 3 Great Place to Work lá. E não existe só isso, tá, gente? Existem infinitas oportunidades e vocês têm que passar por esses 3 pilares primeiro para vocês conseguirem fazer uma execução e uma gestão intencional de carreira, não uma gestão manada, como a gente fala, porque isso faz muita falta depois, tá? E aí, algumas frases que eu gostaria que tivessem me falado para a gente finalizar a gente já conversou um pouquinho, a faculdade é um lugar de errar sem muitos prejuízos, aproveite, depois, se a gente erra, a gente tem prejuízo, e muitas vezes os prejuízos são grandes, então esse é o momento. Como eu falei para vocês, fazer laços é essencial para o futuro de vocês. Façam um grupo da sala de vocês, ajudem os colegas de vocês, que um dia vocês com certeza vão ser ajudados também. A gente já conversou sobre isso, um plano A deixa forte, um plano B deixa livre. Se vocês estão se dedicando 100% para uma coisa, se dediquem 80% e vejam outra coisa que vocês são bons e pode ser um outro caminho de carreira. Dediquem ali 20% do tempo de vocês para isso, para que vocês sejam livres dessa primeira opção, tá? Saiam da universidade sabendo pelo menos, e aí isso é muito técnico, tá, gente? Mas é importante, eu que trabalho com recrutamento. Vocês precisam saber inglês, não dá mais para não saber inglês, então, cara, não fala bem inglês, vai fazer um cursinho, faz um cursinho na faculdade, Excel, vender, e aí quando eu falo vender, não é só vender um produto, é se vender também, e dar os pulos que eu falei para vocês. Hoje, gente, até trouxe ali embaixo, tem muito profissional que só sabe falar que faz, mas pouca gente que está disposta a arregaçar a manga, meter a mão e fazer. E aí hoje o mercado está dando valor cada vez mais ao profissional que arregaça a manga, não tem problema se, eu sou gerente, vou ter que fazer alguma operacional. Se tiver que fazer, faz. Então, não saibam só falar que vocês fazem, que é muito importante saber se vender, mas é muito mais importante saber fazer no mercado de trabalho, tá? Aproveitem para fazer festa, sim, porque depois dá saudade. Eu fazia muito, então tem gente que fica deixando para frente, a faculdade acaba mesmo, gente, quando a gente pisca, passou 5 anos e faz falta. E como eu falei para vocês, se eu pudesse dar um último recado mais importante, é para vocês refletirem desde agora o que é sucesso para vocês, porque são parâmetros muito distintos. Então, entendam de verdade, sem o colega dizer para vocês, sem a sociedade dizer para vocês, sem os pais de vocês dizerem para vocês o que vocês querem. Se é liberdade financeira, se é liberdade geográfica, se vocês gostam de se sentir reconhecidos por palavras, se vocês querem tempo, porque às vezes o corporativo não é romântico, tá? Então, o corporativo você não vai poder sair para fazer academia 2 horas da tarde, você vai ter que trabalhar sábado e domingo, hora extra, tem um esgotamento mental muito grande, você não tem liberdade de fazer as coisas do jeito que você quer, você tem que fazer as coisas do jeito que a empresa quer, e para algumas pessoas, sucesso não é isso. Ao mesmo tempo, se você for arriscar empreender, maravilha, você pode ir 2 horas da tarde, fazer a sua academia, maravilha, só que em compensação, não tem nada pingando no final do mês ali se você não estiver correndo atrás disso. Então, se você tiver, por exemplo, uma necessidade grande de estabilidade, pense muito bem antes de empreender, faça um planejamento financeiro, reserva financeira, porque o empreendedorismo também não é nada romântico. Então, entendam bem o que é sucesso para vocês e conversem com pessoas que já trilharam esse caminho. Eu deixei ali, por fim, o meu número de celular. Se vocês tiverem qualquer dúvida, alguma coisa que eu possa ajudar, fiquem completamente à vontade. E se vocês quiserem seguir a Tuono, se vocês tiverem esse impasse de identidade profissional, quiserem saber um pouco mais para ajudar vocês, lá no Instagram a gente está no @tuonoip, tuono.ip, que a gente dá várias dicas de identidade profissional, recolocação em mercado de trabalho, LinkedIn, tudo que pode ajudar vocês também.
tá bom? Obrigada pela atenção, gente. Obrigada, Eliette. Primeiro, obrigada, né, por ter dedicado esse tempo pra gente, por ter montado essa apresentação, conversado com a gente sobre toda a tua experiência aqui. Ela é curta em termos de tempo, né? Mas, de certa forma, longa, de tanto que tu já viveu, né? Tanto que tu já fez ao longo desse de 2018, 4 anos para cá, né? Se for pensar. É pouco tempo, né? E tu já, digamos, saiu do mundo corporativista, né? Como tu falou, e tá empreendendo, né? E uma coisa que eu acho interessante, assim, que eu tenho visto e se repetido ao longo das nossas conversas aqui, que eu considero todo mundo que veio falar até agora, assim, pessoas de extremo sucesso, mesmo jovens, né? É entidades, né? Entidade. E outra coisa que tu falou agora, Excel, é engraçado isso, né? Eu não sabia que isso era talvez uma deficiência, né? Que as pessoas não têm, né? Excel, você não sabia que as pessoas não sabiam Excel, né? Porque eu aprendi também na graduação, fazendo umas disciplinas, né? Então, são coisas que estão se repetindo agora, acho que no final, assim, a gente pode até fazer um perfil, assim, do que as pessoas estão falando para nós, que julga ser importante, né? Uhum. Então, eu queria, né, eu sei que tu trabalhou na Ambev, por quanto tempo? A Ambev foram 3 anos. Foram quase 3 anos e empreendendo eu tô quase 2. Isso que eu ia perguntar agora, então tu tá há quase 2 anos empreendendo. E uma coisa que eu achei bastante curioso, né, porque, convenhamos, você não atua como engenheira mais, né? Agora você atua, sei lá, talvez como eu não sei nem que profissional, não é nem psicólogo, enfim, gestão de RH, nem sei se tem curso disso. Eu também não sei o nome disso, mas eu acho que é mentora, se fosse dizer para alguma coisa. Mentoria, alguma coisa nesse sentido. Tu se via na graduação, na posição que você está hoje? Cara, tu tinha empreendedora, quer ser empreendedora, sei lá. Não tinha, Cami, e assim, papo super transparente com vocês, não é uma crítica, assim, mas eu entendo que hoje a Universidade Federal, ela forma a gente para ser empregado, né? Tipo assim, ela não fala quase nada do resto. Então, sucesso na Universidade Federal é meio que você se formar com conhecimento suficiente para uma multinacional te admitir e você fazer carreira lá. Então, empreender, com certeza passou muito longe, assim, nunca... Meu sonho estava sendo realizado. Meu sonho era entrar na Ambev, eu era muito focada, era entrar na Ambev, virar gerente na Ambev, e era para onde eu estava trilhando, assim. Mas eu acho que a faculdade, a gente não tem muito espaço para ser conscientes ainda onde é que a gente vai chegar, mas em compensação, eu acho que a gente pode fazer as coisas com consciência, sabe? Por mais que você não saiba onde vai dar. Então, como você falou, por exemplo, decidir participar do máximo de entidades que você conseguir é uma coisa que você pode fazer conscientemente dentro da faculdade. Nada contra, tenho vários amigos que fizeram só a graduação, mas, gente, assim, ó, papo transparente, se eu for falar dos cases de sucesso que eu tenho, a Amanda vai ver aí a lista que eu passei para ela, gente que tá gerente não sei onde, outros países, não sei o quê, 100% dessas pessoas não ficaram só dentro da sala de aula, sabe? Então, na graduação, a gente nem sempre sabe onde é que vai dar, mas se a gente não se movimenta, assim, não vai dar certo também. Vários amigos que contaram aí, colegas, né, que contaram só com o IAA, por exemplo, várias histórias de colega que ganharam lá o prêmio de melhor aluno, IAA, não sei o quê, uma frustração muito grande profissional depois, porque é uma parcela muito pequena, né? Como eu falei para vocês, daqueles 4 pilares, o conhecimento é só uma parcela, então é importante. Essa questão do IAA até agora, por acaso a gente está passando por seleção para a PIBIC semana passada, e o PIBIC exige, né, IAA 6 para cima. E eu olho aquilo lá, tipo, tá, né, a pessoa tem 6.1, esquece, azar, não quero saber o IAA dela, porque isso não importa, né, para mim. Mas eu sei que tem muitos professores que selecionam, não, 6, não vou nem entrevistar essa pessoa, né. Assim. E assim, eu acho que não tira o mérito de quem tem o IAA grande, porque o IAA grande ele é muito importante para alguns caminhos, sabe? Se você, por exemplo, carreira acadêmica, por exemplo. Se você decidir carreira acadêmica, o IAA vai ser muito importante, né? Só que acaba sendo uma exigência desse tamanho para uma possibilidade de caminho desse tamanho, sabe? E por mais que você tenha um IA abaixo, isso não tem possibilita de seguir uma carreira acadêmica. Exatamente. Entende? Então, assim, não é... É como tu falou e outras pessoas falaram, assim, fazer festa, né? Estar com pessoas
é mais importante do que tu... reprovei em cálculo 2. Tá, paciência, faz de novo, sabe? Então, às vezes, assim, tudo bem, se não consigo se dedicar, que aquilo lá, né? Não vou dizer que estou sendo gravada, né? Não vou dizer que as pessoas não têm que se dedicar, têm que se dedicar, mas não é o fim do mundo quando ocorre uma reprovação, né? As pessoas não continuem, a vida segue e o sucesso profissional pode vir independente das falhas, entre aspas, aqui, né? Que ocorrem durante a graduação, né? Acho que é se dedicar o suficiente, né, Cami? O suficiente, porque, assim, ó, e é o que você falou, assim, é importante a gente ter um senso de... minha opinião agora, né? Mas eu acho também que é importante a gente ter um senso de responsabilidade dentro da universidade pública que muitas pessoas não têm. Ao passo que eu não vejo problema, eu reprovei em 3 matérias na graduação, tudo certo. E ao passo que a gente vê algumas pessoas reprovando, quase jubilando lá, fazendo 10 anos. Eu acho que existe um equilíbrio para isso, porque querendo ou não, você está numa universidade pública, as pessoas estão pagando imposto para você estar ali, então você tem uma responsabilidade de se formar para dar a vaga para outras pessoas entrarem, que é importante. Então, é muito importante, a gente tem que ter esse senso de responsabilidade, o mesmo senso que eu tinha no programa Sem Fronteiras, a gente sabe que foi um programa que o pessoal fez muita festa, gastou muito dinheiro à toa, né? Foi um dinheiro muito mal gerido pelo governo, então quando eu fui, eu tive esse cuidado de fazer um estágio, passar nas matérias, para honrar o imposto que as pessoas estavam pagando para eu estar lá, mas sem um radicalismo, né? Então, tudo na faculdade é equilíbrio, sabe? Você fazer festa não tem problema nenhum. Inclusive, hoje o meu trabalho ele é um pouco... Eu sempre falo que eu não faço terapia, mas o meu trabalho como mentora profissional é terapêutico, né? A gente traz muitas coisas da vida inteira profissional das pessoas. Então, quantas pessoas a gente escuta de tipo assim, nossa, hoje eu percebo que eu não aproveitei a faculdade como eu tinha que aproveitar, que eu estava lá dedicado a fazer uma coisa e a pessoa simplesmente não viveu o momento presente ali, que a faculdade também é para isso, entendeu? Depois, gente, não tem mais espaço, sabe? E às vezes a gente tem uma ansiedade na faculdade de passar as fases, tipo, eu tô cansada, eu quero um emprego, mas a gente não vai ter mais a oportunidade de ir numa festa e ver todos os amigos. E, por exemplo, eu era muito ligada com a minha sala, não existe um momento de despedida, agora vamos embora da faculdade. Tem gente que você viu e você não se deu conta que foi a última vez que você viu essa pessoa. E aí o pessoal da faculdade meio que vai sim, e se você não aproveita esses momentinhos, está muito vissurado ali no mercado de trabalho, simplesmente depois você fica, o que você ficou sofrendo na faculdade, você vai sofrer para voltar. Então a faculdade é um lugar para aproveitar o momento, sabe? Concordo. E eu não aproveitei, só um parênteses. Eu não posso falar, que eu aproveitei. Eu era daquele time que... Eu não sou muito de fazer festa, né? Então tudo bem pra mim. Mas assim, eu era daquela pessoa que hoje eu me arrependo, que queria passar em todas as disciplinas. Deus me livre de reprovar. Mas esse é um erro que eu aprendi com a vida aqui, né? Enfim. A gente aprende. Alguém quer fazer uma pergunta? Para as próximas gerações aí, né? Vai dando pra minha filha, cara. Eu vou falar pra ela fazer festa mais do que... Fala, Amanda. Abre teu microfone aí. Eu tô ainda tentando processar todas as informações, que é sempre... Eu me identifico sempre com tudo que é falado nessas palestras, porque eu tô terminando meu IC agora, meu PIBIC, tenho 2 dias para entregar o vídeo, e eu tô procurando, eu tô nesse estágio que eu acho que eu quero procurar um estágio, que eu quero ver outras coisas, e eu tô nessa indecisão de para que área eu vou, eu procuro uma empresa mais local, eu tento uma coisa maior, então me identifiquei com muito isso que tu falou até agora. Mas eu acho que tu já falou um pouco sobre, mas como uma engenheira, assim, engenheira formada com diploma de engenharia, como tu acha que isso te ajuda na vida de empreendedora e até nesse ramo que tu tá agora? Cara, Anjinha, me ajuda muito, tá? Eu sei que é muito clichê e todo mundo deve ter falado isso, assim, mas, cara, na engenharia a gente aprende a resolver problemas, sabe? E muita gente não tá... É o que eu falei para vocês de fazer e não falar que faz. Eu vejo, não é um padrão, não entendam como se fosse uma regra das outras pessoas, mas a gente tem uma formação, não sei se é tanto exercício de fenômenos que a gente faz, sei lá, ou na entidade de aprender a resolver pepino, que nós somos muito objetivos. Dá um problema para a gente resolver, tem um padrão de muitas pessoas que ficam lá sofrendo o que vamos fazer e montando teorias, não sei o quê. A engenharia me trouxe muita praticidade, sabe? Então tem que fazer, tem que resolver, eu vou lá e vou resolver. E até minha antiga gestora na Ambev, que me contratou, ela falava muito isso, assim, ela falava, cara, é muito diferente contratar vocês que vêm da engenharia,
porque vocês são muito práticos, entendeu? Eu tenho confiança de, às vezes nem eu sei como te falar para resolver uma coisa, mas eu digo para tu resolver uma coisa e tu vai resolver, porque a gente adquire essa praticidade. Eu levei isso para o mundo corporativo e eu acho que é por isso que eu estava trilhando um caminho bem legal lá. E agora no empreendedorismo, assim, eu acho que se eu não tivesse uma formação em engenharia, eu simplesmente não sobreviveria, assim, sabe? Porque no empreendedorismo, como eu falei para vocês, tem todo o lance de ter você trabalhar no que você gosta, no que você ama, no seu propósito, do jeito que você quer, uma metodologia que você fez, ter autoria, mas tem o lado totalmente não romântico, que é muito difícil, sabe? Hoje em dia eu tenho uma funcionária, acreditem, gente, é muito diferente você falar o que é liderança legal e você ser um líder legal, porque assim, é muito fácil dar pitaco em liderança, mas quando você é muito difícil. E para lidar com os perrengues do dia a dia, porque dá muita coisa errada, você tem que se manter em pé ali e resolver pepino, tipo, como eu falei para vocês, o dar os pulos, sabe? Eu acho que isso foi muito a engenharia que me trouxe. Muito do desespero de passar em FEM, muito do desespero de, meu Deus, não vou passar, madrugadas, sabe? Tipo, estudando. Isso a federal traz muito pra gente, então tudo que parecia sofrido, assim, meio que a engenharia me deixou mais calejada, sabe? Para esses mercados, assim. E eu, pelo feedback das minhas antigas gestoras, a gente entende que isso é muito do público da engenharia. É bacana. Isso também, né, Amanda, tem se repetido, né? Não, todo mundo fala que engenharia é coringa, né? É verdade, assim, gente. Mas é claro, tem engenheiro ruim também, tem engenheiro bom, mas assim, geralmente você vai mais confiante numa pessoa que saiu de uma turma de engenharia. É mais garimpado, assim, principalmente quando você pega talento, quando pegava talento assim de estágio, jovem aprendiz, quando vinha de um currículo de engenharia, a gente já ficava um pouco mais aliviado, assim, porque tem uma questão de raciocínio, tem uma peleia ali que a gente passa que parece muito inofensivo quando a gente está passando, mas depois se reflete de uma forma bem bacana no nosso comportamento, sabe? Eu acho que já é a segunda ou terceira conversa que respostas precisas que engenheiro resolve o problema. Resolver o problema da forma mais rápida, da forma mais fácil, mais efetiva. E eu sempre me identifico muito porque eu sou a pessoa que ao mesmo tempo quero fazer parte de entidade, quero fazer parte de iniciação científica, ainda tenho muito problema com a minha nota. Então eu sempre quero passar tudo e eu quero fazer mais um monte de coisa, e aí às vezes eu fico assim, não dá conta de fazer tudo. E eu lembro que numa conversa passada eu escutei um comentário que tu falou a mesma coisa agora, ninguém vai olhar a tua nota. E isso e eu sei que isso é uma notícia triste para algumas pessoas, mas não vai. E aí, outra coisa, daí você me falou o que a formação de engenheiro traz de importante, e até uma coisa que eu tinha anotado para trazer para vocês, mas que bom que você falou. É o fato da gente aprender a lidar com frustração, assim. Porque, querendo ou não, na engenharia, você faz um curso de administração, é muito difícil que você não vá passar em todas as matérias, assim, sabe? Naturalmente, as pessoas vão passando em tudo. E engenharia, eu acho que é um dos poucos cursos das áreas que você realmente tem que dar uma ralada, porque dependendo do professor que você pega, reprova todo mundo, e dentro da engenharia você acaba tendo que lidar com frustração. E aí, quando você chega no mercado de trabalho, gente, é frustração atrás de frustração. E aí, como é que essas pessoas reagem a isso? Uma pessoa que passou lá a faculdade inteira, passando com 9, e tudo tranquilo, e tudo não sei o quê, ela não passou o desespero de que é de passar em cálculo e tu ter que estudar 5 dias seguidos com o pior professor do professor Hugo. Nem sei se existe esse site ainda que fala os professores. Né? Ai, meu Deus, não sei se a Cami poderia saber disso, a Amanda sabe, é só pela risada dela. Vou procurar. E aí, tu acaba tendo que lidar com isso, sabe? E reprovar e ter que fazer de novo, e aí ter aquele sentimento de fracasso que os amigos passam, você ficou. E, gente, isso é ensaio para o mercado de trabalho, tá? Porque o mercado de trabalho nem sempre é justo. O professor que reprovava todo mundo é um chefe que vai te trancar, vai te segurar, porque às vezes ele achou que você é melhor que ele, ou ele ficou inseguro, ou ele quer promover outra pessoa porque tem mais afinidade. Então, acho que a gente com engenharia acaba lidando com isso de forma mais... já passei cálculo com aquele cara lá, que é essa chefe aqui, então tá tudo certo. É bem interessante, assim, e eu conheço algumas pessoas que se formaram em engenharia, não necessariamente engenharia química, que fizeram exatamente essa carreira que tu comentou, e ficaram 10 anos no cargo, porque era o que era visto como sucesso, né?
Que era que, tu ganha lá, teu salário tá ótimo, né? Trabalho das 7h30, 5h18, que eu tenho pavor desses horários, 5h18. Sim. Parece um escravo, 5h18 pode sair. E depois, de um certo tempo, eu falo, não, chega, né? Eu não quero ficar toda a minha vida preso, porque é literalmente preso, né, naquilo. E como você falou, não tem nada de errado se você gosta disso. Se o teu valor, né, que é necessário, digamos, não o teu valor financeiro, mas é importante para ti ter que todo finalzinho do mês caia na tua conta o dinheiro exatinho, que aquilo vai trazer uma estabilidade, uma satisfação emocional, uma paz. Tudo bem, né? Porque toda carreira tem seus benefícios, né, e a sua parte negativa também, né? Então, como a gente falou, empreendedora, tá, tu vai na academia às 2 da tarde, mas, né, talvez tu fica até a noite, tu trabalha no final de semana, tem que saber sobre impostos, sobre um monte de coisa que tu não esperava, né? Exato. Então, não é, agora eu sou empreendedora, minha chefe, minha vida é maravilhosa. Não, né? Por isso que aquela frasezinha feita, né? Trabalhe com o que você gosta e nunca terá que trabalhar um dia. É a maior balela que existe na face da Terra, porque não existe profissão que te traga 100% de satisfação 100% do tempo. Não existe. Tudo tem o ônus e o bônus, né, Cami? Tudo tem o ônus e o bônus. O nosso papel é a gente conseguir fazer uma balança que a gente consiga identificar o que tem mais bônus do que o ônus. Então, é isso que a gente não consegue fazer às vezes, mas assim, sempre vai ter o lado ruim, sabe? O que vale para ti? O que é mais valoroso na tua vida, no caso, né? Exatamente. É isso que a gente tem que identificar. E bem eu trabalhei no chão de fábrica, fiquei nessa coisa de horário fixo, eu tinha pavor, não, né? Eu comecei a fazer também pesquisa, daí eu me identifiquei na pesquisa e tal, e acabei, né, deixando esse nicho para mim, né? Mas não foi de cara, né? Então foram tentativas, assim como tu falou, são tentativas. Né? Né? E tá tudo certo, né, Cami? Tem gente que percebe isso muito tempo depois e tá tudo certo. Mas a questão é que o que a gente percebe, que eu percebo com o meu trabalho, é que cada ano que passa fica mais difícil de você fazer uma transição de carreira, porque o prejuízo começa a ser maior. Então, hoje, as pessoas que a gente atende, as pessoas que estão ali 4, 5, 6 anos no mercado de trabalho, elas já têm um peito maior ali de fazer uma transição, porque tá tudo recente. Mas, poxa, o gerente, que é respeitado por todo mundo, tá 10 anos, sei lá, na área de vendas, por mais que você converse, ele entenda que não goste e tal, muita coisa a perder, né? Os filhos, status do trabalho, porque ele não vai começar de um, sei lá, se ele quiser virar gerente de RH, ele não vai de gerente de vendas para gerente de RH. Ele vai de gerente de vendas, vai lá voltar a ser analista, sei lá. Então começa tudo a ficar mais caro. Por isso que não é impossível, a gente trabalha isso, a gente faz um projeto de carreira, a gente se planeja, mas, nossa, se der para olhar isso na época de faculdade, que a gente tem tempo, é maravilhoso. Uhum. Bem, não sei se mais alguém tem alguma pergunta, um comentário. Agora, eu sempre tento manter 1 hora, mais ou menos, né? Então, agora a gente está se aproximando aí ao final do tempo, né? Então, mais uma vez, Eliette, agradeço imensamente o teu tempo, imensamente os conhecimentos, né? As informações que tu passou para nós aqui. Eu tenho certeza que não só as pessoas que estão aqui, mas depois a gente vai deixar gravado, né? O pessoal que quiser ver depois vai trazer insights da carreira, né? Acho que essa é a ideia desse projeto aqui. Eu agradeço imensamente pelo teu tempo e aproveito também já para convidar, né? Para a próxima, né? Que vai ser, deve conhecer, Alex Pinheiro, que trabalha na 3M a princípio, né? Dia 10 Na minha época, Lecão, grande Lecão. Já vou falar para ele na introdução dele. Ai, não, maravilha. Cami, eu é que agradeço, tá? Que bom, botaram ali o Tony P certinho, eu que agradeço. Sim. E, gente, peguem meu contato ali com a Amanda se vocês precisarem. Como eu falei para vocês, eu tenho um senso de muita gratidão, não só pela universidade pública, mas também pelo EQA, que foi um lugar assim que eu levo no meu coração. A Cami também eu conheço, sempre foi maravilhosa comigo. E eu tenho esse senso de total reciprocidade com vocês. Posso ficar 10, 20 anos fora do EQA, meu carinho por cada aluno do EQA vai ser muito grande. Então, tudo que tiver ao meu alcance, que eu puder ajudá-los, tudo que vocês precisarem, podem contar comigo, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Eliette, mais uma vez. A gente vai se falando, tá? Isso aí, um beijo, gente. Até mais.